Oi, gente. Pois é, eu fiquei sabendo dessa história através de um seguidor aqui do canal, não é? O André Diniz. Inclusive, eu estive no tweet dele recentemente, eu vou mostrar para vocês o link, não é? Mas a história é que o youtuber Felipe Neto, ele foi banido de um site de xadrez por. Ele já admitiu, né? Embora de uma forma meio que, enfim, não admitiu exatamente, mas admitiu que usou uma pessoa que uma pessoa ajudou ele a dar a possibilidade de jogadas via Skype, e essa pessoa aparentemente estava usando um robô, um computador, alguma coisa assim, e o fato é que ele foi banido do site. Mas aí algumas pessoas, eu vou mostrar isso para vocês, né, como o Mamãe Falei, né, já está usando isso aqui, ó, Felipe Neto banido, pego trapaceando, e claro, aproveitando para criticar ele como um todo, né, para meio que invalidar a influência dele na sociedade. E quando eu digo no título desse vídeo, né, que na miniatura, não sei onde é que eu vou botar, que um erro não justifica um outro, né, é mais no sentido de que o fato dele estar errado, nesse caso, não anula as críticas, obviamente, acertadas que ele fez ao Bolsonaro, né? E algumas outras atitudes que ele desenvolveu. Vocês vão se lembrar da Bienal do Livro, uma atitude correta que ele teve, entre outras, né? A gente tem que recusar a simplificação e maniqueísmos simplórios, né? Bem, a história é que ele foi banido, como eu disse, de uma plataforma de xadrez que permite usuários duelem com pessoas de qualquer país. Ele chegou a comemorar a vitória nas redes sociais, não é? Mas foi banido por suposta manobra ilegal que, na teoria, envolveria o uso de um robô. Né? O uso de robô é conhecido como uma forma de burlar o sistema de partidas online e movimentar as peças conforme a melhor decisão tomada pela inteligência artificial do computador, que é considerado uma forma de trapaça. Né? Felipe Neto se defendeu, disse que não usou o robô, né? Inicialmente ele não tem nada a provar e tal, vencer não traz nada e tal. Ele tinha tirado uma certa onda aqui, ó, vocês vão me desculpar, mas eu dei um checkmate num turco agora em 2 minutos e tal. Então ele tirou uma certa onda, né? Mas depois ele disse que, contudo, eu cometi um erro muito mais por ingenuidade do que intenção. O cara me convenceu que a melhor forma de aprender era jogar partidas compartilhando a tela com ele. Então ele me orientava a cada jogada e tal. Nunca pensei que essa técnica de aprendizado pudesse, como é que falou? Pudesse prejudicar alguém. Não vou fazer de idiota. Eu sabia que a pessoa contra quem eu jogava ficava numa situação injusta, mas eu pensava, pô, eu estou apenas refletindo para chegar na melhor jogada. É estudo, não foi errado. Aí já eu discordo do Felipe, né? Foi errado. Se a gente for rigoroso do ponto de vista ético, se trata sim de uma atitude equivocada, errada, do ponto de vista ético. Um julgamento aí, e eu estou emitindo o meu ponto de vista, ele errou sim. Agora, por que ele errou nesse caso? Isso daí justifica a gente jogar na lata do lixo todos os posicionamentos recentes do Felipe Neto e tudo que ele tem feito e as críticas que ele fez ao Bolsonaro? É óbvio que não. É óbvio que não. E aí se trata de uma coisa da gente ter equilíbrio na hora de analisar a atuação de uma pessoa. Ele errou eticamente, inclusive, nesse episódio. Não é? Nesse episódio, ele errou. Assim como no passado, ele tinha cometido outros erros. Não é? Coisas que ele disse e tal. Não foi exatamente a primeira vez que ele errou. Nem todos nós erramos. Agora, o fato de você pegar um erro como esse e você dizer, nada do que ele diz tem mais importância. Né? É óbvio que isso daí é uma estratégia da extrema-direita que está incomodada, né? E setores da direita que estão incomodados de ter um influenciador do tamanho do Felipe Neto, né? Criticando o Bolsonaro, criticando ideias de direita, mas também a gente não pode se iludir, nós da esquerda, e pensar que o Felipe Neto vai estar com a gente em todas as questões. Não necessariamente. Quando ele não estiver, a gente vai dizer e por que a gente discorda. E também não vai usar esse episódio, eu espero que não use esse episódio, né? Eu com certeza não vou usar, para descartar ou invalidar o argumento que ele está utilizando. Por exemplo, se Felipe Neto se posicionar no futuro, porque ele tem muito dinheiro, contra uma reforma tributária
que ataque a riqueza dele, eu vou discordar dele, mas não vou ficar dizendo, você lembra do episódio que ele trapaceou num programa de xadrez? Não, eu vou dizer que eu discordo dele, porque ele está querendo proteger o dinheiro dele, que eu entendo, mas eu discordo, porque a tributação no Brasil ela já é muito injusta, ela já é muito equivocada e deveria ser mais justa. Eu fiquei sabendo dessa história toda no tweet do André Diniz, né? Ele até escreveu aqui errado meu nome, mas ele vai corrigir com certeza, né? E a gente teve uma conversa longa em que falamos sobre isso, falamos sobre outros assuntos. Eu, inclusive, apresentei nessa conversa com o André Diniz uma argumentação, que é a argumentação que eu defendo, porque que a gente deve tratar de questões polêmicas e que às vezes incomodam a gente, como, por exemplo, o chefe da Organização Mundial de Saúde ter dito que a China não compartilhou dados e ter defendido a investigação da hipótese de criação em laboratório. Eu defendo, e eu explico isso em mais detalhes na conversa com a André Diniz, porque a gente tem que controlar a narrativa para não favorecer xenofobia, para não favorecer uso equivocado, para dizer que a hipótese mais provável, segundo o relatório da própria Organização Mundial de Saúde, que o chefe disse isso, é a hipótese da transmissão natural, que não é a criação em laboratório, que é considerada hoje a hipótese mais provável, mas a gente não pode fazer de conta que o chefe da Organização Mundial de Saúde não disse isso, fazer de conta que o ex-diretor da CDC disse o que ele disse no vídeo. A gente tem que tratar disso, mas tratar com seriedade, botar os dois lados, dizer o que o conhecimento científico atual aponta. Então, esse caso do Felipe Neto, ele é muito importante nesse sentido. Né? Não o fato dele ter trapaceado e pedido desculpas, olha lá ele pedindo desculpas, né? Ele pediu desculpa, né? Primeiro porque ele não tinha percebido quão errado tinha sido, ele disse que quis preservar o professor de xadrez dele, que não teve nada a ver com isso, não quis envergonhá-lo e sua esposa, que eu gosto muito, né? Usei uma técnica ilegal para aprender por ser burro, segundo ele, né? Segundo, porque eu fiquei com vergonha, né? Ele dizendo, mano, eu nem sabia que o site guardava as partidas para os outros verem. Ele se sentiu humilhado, ele ficou com vergonha de ter feito isso, ilegal, e está pedindo desculpas. E eu digo, tomara que isso sirva como uma oportunidade de aprender que errou e não faça de novo, né? Mas isso também não muda o fato, se a gente criticar ele nesse episódio, não muda o fato de que certos posicionamentos dele em relação ao Bolsonaro, em relação a questões recentes, em relação à comunidade LGBTQ, são posicionamentos elogiáveis. Mas isso não torna o Felipe Neto uma figura incriticável. Se ele tiver um episódio que ele for criticável e que ele estiver, na opinião da gente, errado, a gente deve criticar, mas criticar com ponderação e não aproveitar para juntar isso com outras questões, não é? E tentar anular ou cancelar, que é uma palavra que ficou na moda, né, a pessoa. Né? Me parece uma questão importante. Eu vou deixar no comentário fixado todos esses links, assim como eu vou deixar também um link de um especialista em xadrez que explica mais ou menos o que é que o Felipe Neto fez e a dimensão da ilegalidade, ou da ilegalidade não, porque não é crime, mas do componente assim antiético dele ter feito isso, que ele próprio já reconheceu que foi errado no fim das contas, né? Demorou para chegar lá, mas reconheceu, e é isso aí, não é? Eu acho que é absolutamente legítimo criticar ele por esse episódio, dizer que ele errou, eticamente inclusive. Mas não é legítimo você anular toda uma vida por causa disso. E vou dar um exemplo histórico. Rômulo Almeida, claro que eu não estou comparando Rômulo Almeida com Felipe Neto, por favor, não me digam isso. Mas eu estou comparando os episódios. Rômulo Almeida, quando ele era bem jovem, né, ele foi para um grupo do integralismo, ele foi para reuniões do integralismo, porque ele ouviu falar que era um grupo nacionalista. Né? Para quem não sabe, os integralistas eram os fascistas brasileiros. Né? E Rômulo Almeida foi para algumas reuniões, curioso, porque ele é um nacionalista, e isso ficou registrado na biografia dele, que ele esteve presente nessas reuniões integralistas. Só que depois ele percebeu que aquilo dali não era para ele,
percebeu que aquilo ali tinha componentes fascistoides que ele não queria fazer parte, e ele desenvolveu toda uma vida, no caso do Rômulo Almeida, assim, uma das grandes figuras, né? Não, repito, não estou comparando o Felipe Neto, que tem seus méritos, com o Rômulo Almeida, que deu enormes contribuições para o Brasil em termos de desenvolvimento. Depois o Rômulo Almeida virou uma voz importante na defesa da democracia, dos direitos sociais, de uma economia, enfim. E Rômulo Almeida, uma figura que eu entendo elogiável. Se a gente fosse entrar nessa coisa do cancelamento, tem gente que ia lembrar que ele foi para reuniões integralistas na juventude e dizer, tá vendo? Rômulo Almeida foi para reunião integralista, é um fascistoide, temos que cancelar. Nada do que ele escreveu e do que ele fez serve. Óbvio que não. Né? Óbvio que não. Claro que Felipe Neto é uma figura diferente, tem coisas criticáveis no passado dele que ele próprio já reconheceu que errou lá no passado e pediu desculpas. Né? Se trata de um youtuber ligado a entretenimento, jogos, videogames, coisa inclusive que eu gosto, né? Gosto de videogame, não gosto tanto de Minecraft, que é mais a área dele, e outras coisas que são mais a área dele. Mas gosto de videogames. Mas enfim, ele é uma figura que tem as particularidades dele, que está sendo importante na crítica ao Bolsonaro e defesa de certas pautas, e que pode ser que no futuro que a gente se encontre em lugares opostos, em algumas questões. Pode ser que não, pode ser que sim. E a gente tem que ter equilíbrio de ter uma análise crítica sobre as atitudes da pessoa. Criticar o que ele faz de errado, esse caso, por exemplo, mas também não fazer de conta ou querer anular ele por completo, porque ele errou nisso, nada do que ele disse tem mais importância. Esse tipo de postura é uma postura simplória, simplista, maniqueísta, que tenta colocar o mundo, que é complexo e que é cheio de nuances, em coisas como bem, mal, heróis e vilões. E a vida real, ela é muito mais complexa do que isso. E eu espero que as pessoas procurem, né, eu espero estar incentivando essa visão mais completa e que mostra a realidade em toda a sua complexidade. Aliás, foi uma das tarefas do curso recente que acabou de ser concluído. Meu primeiro curso, é uma honra e uma felicidade muito grande. Quero aqui agradecer a todos os meus 44 alunos do curso de Bourdieu, né? 41 na plataforma Simpla e 3 que vieram depois, a participar desse curso, que foi o primeiro curso que eu ofereci dessa forma digital, e foi uma felicidade muito grande. E uma das tarefas que eu tinha no curso era justamente promover uma visão mais crítica e de maior complexidade das questões para as pessoas fugirem dos simplismos e dos maniqueísmos. Né? Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo. A gente se vê em breve em um novo vídeo. Tchau, tchau, gente.